falar um pouquinho hoje sobre funções exponenciais. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre crescimento exponencial. Vamos imaginar o seguinte experimento. A temperatura de um líquido, inicialmente a 10 graus Celsius, aumenta em 30% a cada minuto. Isso quer dizer, a cada minuto vai ter um aumento de 30% no seu valor. Então, veja, isso significa que a cada minuto sua temperatura T é multiplicada por 1,3, pois vamos ter 100% mais 30%, que isso é igual a 1, que representa o meu 100%, que é o todo, mais 0,3, que é a forma decimal do 30%. Quando eu somar isso, vai ter 1,3. Por isso, multiplicamos por 1,3. Certo? Vamos lá. Vamos obter a temperatura em graus Celsius em alguns instantes do experimento. Vejamos só. A temperatura inicial, T, igual a 10. Em 1 minuto, essa temperatura vai ser T1, no caso, é igual a 10 vezes 1,3, que nesse caso, a cada minuto, ela aumenta uns 30%. Então, multiplicando isso, certo? Encontramos 13. A temperatura seria de 13 graus Celsius. Em 2 minutos, teremos 10 vezes 1,3 ao quadrado, porque seria 1,3 vezes 1,3. E vamos ter, nesse caso, 1,69, que quando multiplicarmos isso, vai dar 16,9. 3 minutos, nós vamos ter 1,10 vezes 1,3 elevado ao cubo, porque seria 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Assim, obtemos 2,2, esse resultado, e aí temos 22. E assim vamos fazendo. Com 4 minutos, vamos encontrar 28,6. Com 6 minutos, vamos encontrar 48,3. E aí, com 3 minutos, como é que faz? Vamos observar o seguinte, olha. Com 1 minuto, tivemos 1,3 elevado a 1. Com 2 minutos, tivemos 1,3 elevado a 2. Com 3 minutos, vamos ter 1,3 elevado a 3. Em 4 minutos, utilizaremos 1,3 elevado a 4. E assim sucessivamente. Então, com t minutos, vamos ter o quê? 10 vezes 1,3 elevado a quem? A t. Então, ficaríamos assim. Essa minha expressão aqui representa, nesse caso, a expressão do experimento. Vamos ver. Próxima. Veja o gráfico, nesse caso aqui, como é que ficaria o gráfico dessa função t. Veja, aqui tem os valores que a gente calculou. 10, 13, 16,9, isso para cada minuto, para 0, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, e assim sucessivamente. Colocando isso no gráfico, esses são os pontos que nós encontramos. Perceba que minha curva aqui, ela vem, ó, vai aumentando devagarinho até ficar cada vez maior, certo? Mais próxima. Ela cresce cada vez mais rapidamente, melhor dizendo. Então, ela vai crescendo aqui devagarinho e com o decorrer ela vai crescendo cada vez mais rápido. Isso quer dizer, em menos tempo ela tem um crescimento maior. No mesmo intervalo de tempo, o crescimento vai ser cada vez maior, certo? Cada vez fica mais próximo do vertical. Nesse caso aqui, essa curva, dizemos que essa curva aqui é uma curva de crescimento, certo? Exponencial. Vamos lá. Vamos falar agora sobre decrescimento. Vamos supor agora uma situação reversa. A temperatura de um líquido, inicialmente a 70 graus Celsius, diminui em 20% a cada minuto. Certo? Então, a cada minuto, agora vamos ter uma diminuição, não mais um aumento. Então, veja como isso fica. Isso significa que a cada minuto sua temperatura T é multiplicada por 0,8, pois 100% menos 20% e seria igual a 1 menos 0,2, que é igual a 0,8.
que seria 80%, certo? Então, vejam só. Vamos obter as temperaturas em graus Celsius em alguns instantes do experimento. Bom, a temperatura inicial é 70. Então, vamos ter, em 1 minuto, vamos ter 70 vezes 0,8 elevado a 1. Que aí, no caso, 70 vezes 0,8, isso vai me dar 56. Em 2 minutos, T2, vou ter 70 vezes quem? 0,8 ao quadrado. Isso seria 70 vezes 0,64, que isso é igual a quem? A 44,8. Em 3 minutos, vamos ter T elevado à terceira, 70 vezes 0,8 elevado a 3, que seria 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, igual a 70 vezes quem? Quando resolvemos isso, dá isso aqui, 512, 0,512, que isso é igual a 35,8, fazendo a multiplicação. E assim por diante. Em 4 minutos, vamos ter 28,7. Em 6 minutos, vamos ter 18,3. Vejam que os valores eles vão diminuindo, já que a cada valor eu estou calculando menos 20%, porque eu já estou calculando 80% apenas do valor de cada um desses valores. Em T minutos, vejam como é que vai ficar isso aqui. Então, vai ficar 70 vezes 0,8 elevado a quem? Quando era 6 minutos, ficou elevado a 6. Quando era 4 minutos, elevado a 4. Quando era 3 minutos, elevado a 3. Então, vai ficar 70 vezes 0,8 elevado a t, que aí vai ser dependendo da quantidade de minutos esperado, certo? Vamos ver como o gráfico disso se comporta, certo? Minha tabelinha aqui são os valores que eu encontrei, certo? Os valores que eu tinha lá. Colocando isso no meu gráfico, isso fica mais ou menos assim. Percebam que os valores como estão diminuindo. Essa curva aqui, ó, ela vai descendo rapidamente e cada vez ela vai ficando mais lenta, vai diminuindo, no caso, vai descendo mais vagarosamente. A cada intervalo de tempo, essa descida é menor, certo? Então, vejam só, aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho minha temperatura. Essa curva é uma curva que a gente diz que é uma curva de decrescimento exponencial, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, nesses dois probleminhas, vamos encarar o seguinte. Isso são chamadas funções exponenciais. Função como a que acabamos de analisar são chamadas de funções exponenciais, como eu já tinha dito. Nos dois casos, a variável t é expoente de uma potência de base constante, certo? Nesse caso aqui, como o meu expoente é t, certo? Então, é uma função exponencial. Nesse outro caso também, como aqui a incógnita, o valor desconhecido é o t, certo? Então, isso aqui vai ser também, certo? Uma função exponencial, já que está no expoente, como ele diz aqui, ó. Nos dois casos, a variável t é um expoente de uma potência de base constante, certo? Então, nesse caso, a minha base aqui é 1,3 e a função, nesse caso, o gráfico, ele foi crescente. No outro, nesse caso aqui, a base foi 0,8 e aí o meu gráfico ele foi decrescente, certo? Então, vejam só. De modo geral, se A é uma constante real, onde A tem que ser maior do que zero, e A diferente de 1, chamamos a função exponencial elementar de base, a função de base A, a função definida por. Então, vejam só. Isso aqui, toda função desse tipo, onde a incógnita, no caso, é o meu x, ela vai ser, nesse caso, chamada de função exponencial. Chamada elementar porque essa aqui é a forma elementar dela. Isso aqui eu posso vir multiplicando o número, posso vir outras coisas aqui, mas conservando isso aqui, ela vai continuar sendo uma função exponencial, certo? Vamos dar alguns exemplos disso. Vejam, o y aqui é f de, no caso, y é igual a 5 elevado a x. Então, a minha base é 5, certo? Aqui, ó, 0,3. Então, aqui a minha base, nesse caso aqui, é 0,3. Lembrando-se, aqui, ó, 5, 0,3 é a base, é o que fica abaixo do expoente,
Aqui eu tenho isso, 2 elevado a menos x, ou eu posso escrever isso aqui também, lembre, como expoente negativo, a gente pode inverter isso, ó, supondo que isso aqui tenha 1, trocando isso de base, eu tenho 1 sobre 2, certo? Então, aqui a base é 1 meio. Então, vamos traçar o gráfico da função exponencial elementar y igual a 2 elevado a x, certo? Então, os valores de x são menos 2, menos 2. Se eu substituir menos 2 no lugar de x, eu vou ter 2 elevado a menos 2, que isso vai ser igual a, aqui, invertendo para que isso fica, vai ficar 1 meio elevado a 2. Isso aqui vai me dar 1 quarto, como está escrito aqui. Quando x for menos 1, então 2 elevado a menos 1. Inverte de novo, vai ficar 1 sobre 2, elevado a 1, que é 1 sobre 2, certo? Quando 2 é elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, certo? E aí eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. E por último, 2 elevado a 2, que é 4, certo? Então, temos isso aqui. Construindo meu gráfico, eu vou marcar agora as coordenadas dos pontos, certo? Então, eu vou ter menos 2 e, supostamente, aqui contando que aqui seja 1 quarto, certo? Eu vou ter menos 1 e 1 meio. Vou ter 1, 0 no caso, e 1. Vou ter 1 e 2 e 4. Traçando, nesse caso, a minha curva, eu tenho essa curva aqui, certo? Essa minha curva é a curva nesse caso, ó, certo? Aonde o domínio são os reais, quer dizer, eu posso, para esse x aqui, eu posso colocar qualquer valor numérico, e a minha imagem, dá para perceber aqui, que ela é sempre positiva, ó, sempre vou ter valores positivos para a imagem, certo? E diferente de zero, isso quer dizer, ela se aproxima o máximo que ela puder do zero, mas nunca chega a ser zero aqui, certo? Próximo. Mas eu tenho o seguinte, quando isso acontece aqui, vejam que essa minha função ela é crescente, ó, a curva está crescendo. Enquanto os valores de x vão aumentando, os valores de y também vão aumentando, certo? Traçar o gráfico da função exponencial elementar agora, ó, 1 meio de x, certo? Vamos calcular aqui. Então, se x for, vou ter 1 meio elevado a menos 2. E aí, invertendo isso, eu vou ter 2 elevado a 2, que isso vai me dar 4. Então, quando x for menos 1, vou ter 1 meio elevado a menos 1. Isso, invertendo, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Aí, eu vou ter 1 meio elevado a 0. Isso é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E aí eu tenho 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. Certo? E aí eu tenho, nesse caso aqui, 1 meio elevado a 2, que é igual a 1 quarto. Certo? Elevado a 1 quarto. Então, construindo agora o meu gráfico, eu vou marcar meus pontos agora. Menos 2 para 4, menos 1 para 2, 0 para 1, 1 para 1 meio e 2 para 1 quarto. Traçando, nesse caso, a minha curva aqui, ó, certo? Eu terei isso aqui, essa curva, nesse caso, ela tem o meu domínio, nesse caso aqui, são os reais, que eu posso colocar novamente para qualquer valor que eu quiser, o x. Isso aqui podem ser qualquer número. E a imagem continua sendo os reais positivos e diferente de zero, que é aqui, ó. Os reais são sempre positivos, pois eles se aproximam, fica bem próximo do zero, mas nunca é zero. Por isso que aqui, ó, que é diferente do zero. E essa função é uma função decrescente, pois enquanto os valores de x aumentam, os valores de y vão diminuindo, certo? Olha, funções exponenciais. Da análise dos dois últimos gráficos, tiramos algumas conclusões sobre a função exponencial elementar, y igual a elevado a x, onde a tem que ser maior do que zero, o a nesse caso é maior do que zero,
e A também tem que ser diferente de 1. Vejam, então, o domínio é os reais. Sempre foi esse tipo de função elementar, não importando quem é meu A, certo? Nesse caso aqui, ele só não pode, ele tem que ser maior do que zero e mais diferente de 1. Tirando esses dois casos, todo caso que ele for maior do que zero, diferente de 1, o domínio vai ser os reais, certo? Como ele está colocando aqui. 2. O conjunto imagem e os reais positivos. Os reais positivos, quer dizer, a imagem, os valores de y obtido vão ser sempre números reais e positivos, certo? Terceiro ponto, ela é crescente em todo o seu domínio para A maior do que 1. Então, se o valor de A for maior do que 1, então essa função ela vai ser crescente. Ela é decrescente em todo o seu domínio para o A que esteja entre 0 e 1. Maior do que 1 é difícil vocês entenderem o que é. Entre 0 e 1 são os números decimais, eles têm que ser menor do que 1, certo? Vou ter 0,1, 0,5. Se eu pegar aqui vamos supor, 3/15, porque se eu dividir 3 por 5, isso vai dar um valor menor do que 1. Então, todos esses valores aqui forem menores do que 1, certo? Então, vamos fazer com que essa função seja decrescente. Belezinha? Ó, a função exponencial de a elevado a x, com a maior do que 0 e a diferente de 1, ela é injetora. Isso significa que potências de mesma base só são iguais se os expoentes forem iguais. Isso quer dizer o seguinte, olha, nessa minha função aqui, certo? Tenho essa função. O valor de A aqui, A elevado a M e A elevado a N, só são iguais se M for igual a N. Então, em cada um desses pontos aqui que eu tenho, o valor nesse caso aqui, ó, de x diferentes, eu vou ter valores de y também diferentes. Isso é o que determina que ela seja injetora. Então, para cada x, eu vou ter um único y, certo? Então, nesse caso aqui, a função ela é injetora. Então, a função exponencial, nesse caso, desse tipo aqui, y igual a x, ela sempre será injetora, ok? Então, vou ter isso aqui. Percebam que isso aqui me leva a isso aqui. Se eu tenho 5 elevado a x é igual a 5 a 3, obviamente que x tem que ser igual a 3, certo? Do mesmo jeito, se eu tenho 3 elevado a x menos 1 é igual a 3 elevado a 2, qual é o número que eu coloco aqui para que isso aqui dê 2? Então, aqui tem que ser 3. Então, x menos 1 vai ser igual a 2, passou para lá, x vai ser igual a 3, certo? Veja, os gráficos de todas as funções exponenciais têm apenas um em comum, o ponto 0,1. Isso significa que potências de bases diferentes só são iguais apenas se o expoente comum é zero. Vejam, 3 exemplos aqui. Eu tenho a minha função aqui, y é igual a 2 elevado a x, a outra, y igual a 4 elevado a x, e outra, y igual a 2 elevado a menos x, que lembrando que isso aqui é a mesma coisa de eu ter 1 meio elevado a x, certo? Todas essas funções desse tipo, certo? Elas sempre passam, toda vez que x é zero, o valor disso é 1. Então, todas elas passam pelo ponto 1. Certo, pessoal? Ó, sempre que eu tiver duas funções, o mesmo expoente, certo? Esse expoente tem que ser igual a zero. Elas só são iguais em um único ponto, que é quando, nesse ponto aqui, que é quando o meu expoente é zero, certo? Veja os exemplos aqui, eu tenho 3 elevado a x e 7 elevado a x. Nesse caso aqui, o x tem que ser o mesmo. Para que isso aqui seja igual a isso, esse x só pode ser zero, porque 3 elevado a zero vai dar 1, 7 elevado a zero também vai dar 1. Então, óbvio que o x tem que ser zero. Se eu tenho isso, 2 elevado a x mais 1 e 5x mais 1, as bases são diferentes, os expoentes são iguais.
Então, para que isso seja igual, esse expoente tem que ser zero. Então, x mais 1 tem que ser igual a zero. Logo, x é igual a menos 1. Para que isso dê zero, isso tem que ser, x tem que ser menos 1. 5 elevado a 3x menos 6 é igual a 7x menos 2. Vejam só. Isso aqui, se eu colocar em evidência aqui, eu vou ter isso aqui, ó, certo? Como aqui, aparentemente os expoentes não estão iguais. Eu vou colocar aqui o 3 em evidência. Então, por quê? Porque 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes 2 dá 6. Então, isso aqui que eu tenho é a mesma coisa disso. Logo, 5 elevado a 3, isso vai dar 125. Então, tem 125 elevado a x menos 2 e 7 elevado a x menos 2. Logo, esse x tem que ser quanto? Lembrando que, já que essas bases são diferentes, esses expoentes aqui são iguais, eles têm que ser igual a zero. Logo, x menos 2 tem que ser igual a zero. Então, o x tem que ser igual a 2. Nas propriedades operatórias, a gente tem o seguinte: a função exponencial y igual a elevado a x, ela é crescente em todo o seu domínio, se a for maior do que 1. Só para, certo, a gente observar que isso é muito importante. Então, aqui, toda vez que o a, nesse caso aqui, o valor de a, certo? Toda vez que o valor de a aqui, toda vez que o valor de a é maior do que 1, certo? Essa minha função é crescente, pois os valores de x vão aumentando e os valores de y também vão aumentando. Que essa curva bonita aqui, ó. Quanto maior o expoente x, maior é a potência a elevado a x, certo? Então, quanto maior aqui, ó, se eu tenho que a elevado a m é maior do que a elevado a n, isso quer dizer que m é maior do que n, certo? A potência só vai ser maior do que essa, já que as bases são iguais, se meu expoente for maior do que esse expoente, ok? Lembre que aqui, ó, e aqui permanecem os mesmos sentidos, ó, certo? Se a função exponencial y igual a elevado a x é decrescente em todo o seu domínio, se a, nesse caso aqui, estiver entre 0 e 1, certo? Lembrando isso, esse a aqui é um valor menor do que 1 e maior do que 0. Isso quer dizer, um valor menor do que 1, mas que seja positivo. Veja, o gráfico aqui de 2 elevado a menos x. Lembrando que esse 2 elevado a menos x, isso é 1 meio elevado a x, certo? Então, vejamos o seguinte. Quanto maior o expoente x, menor é a potência de ax. Então, quanto maior o valor do meu expoente, menor vai dando esse valor aqui, certo? Se eu boto 1, isso aqui dá 1 meio. Se eu boto 2, vai dar 1 quarto. Se eu boto 3, isso vai dar 1 oitavo. E assim vai diminuindo, certo? Por isso que ele diz aqui, quanto maior o expoente x, menor é a potência, certo? Lembre, potência é o resultado dessa minha expressão, certo? Onde eu tenho base e expoente. Então, vejam, nesse caso aqui, ó, se a elevado a m e a elevado a n, se a elevado a m é maior do que a elevado a n, isso implica que m é menor do que n. Lembrando que esse a, ele está colocando aqui que está entre 0 e 1. Tipo 1 meio, 1 terço, 1 quinto, 3 quartos e assim sucessivamente, certo? Vejam que esses sentidos aqui, as expressões, quando elas são decrescentes, nesse caso aqui, os sentidos são contrários. Porque é aquela historinha, enquanto o x aumenta, o valor de y vai diminuindo, certo? Vejam, se aqui eu tenho, se 3 ao quadrado é menor do que 5 ao quadrado, é porque 2 é menor do que 5, certo? Os sinais, nesse caso aqui, ó, mantêm o mesmo sentido, e a base maior do que 1. Se eu tenho isso aqui, ó,
Se 0,7 elevado a 3 é menor do que 0,7 elevado a menos 1, isso implica que 3 é maior do que menos 2. Veja que os sentidos ficam ao contrário, certo? Está invertido aqui. Ó, 2 elevado a x é maior do que menos 3. 2 elevado a menos 3, desculpem. Então, x tem que ser maior do que menos 3. No mesmo sentido aqui, então, e por quê? Porque esse A é maior do que 1. A minha base é maior do que 1. Então, esses expoentes 1 tem que ser maior. Certo, pessoal?